família do YouTube. Olá! Estamos aqui de volta com o nosso canal Conexão Família. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto identidade individual e identidade coletiva. Vamos fazer uma série nesse canal sobre identidade individual e identidade coletiva. Vou gravar uma série aqui porque esse assunto é muito extenso. Pensa num assunto bom, profundo, um assunto realmente muito extenso e intenso. É verdade. Então, a primeira que nós vamos trabalhar aqui é a importância disso. Nós falamos no primeiro vídeo, apenas demos um resumo do que era a identidade individual e a identidade coletiva. E hoje nós vamos falar sobre a importância e as referências de grandes autores que representam esse tema. Então, a importância da identidade coletiva, por que a gente precisa aprender sobre isso? A identidade coletiva é um conceito assim, crucial para a compreensão do funcionamento das sociedades e comunidades humanas ao longo do tempo, ao longo da história. Então, é através dessa noção que nós temos que os indivíduos começam a enxergar como parte de um grupo, compartilhando valores, crenças, tradições, e objetivos em comum. Então, nós vamos discutir a importância da identidade coletiva, apoiando nossos argumentos com referências de grandes autores que abordaram esse tema em suas obras. Então, a gente precisa ter essa consciência do que é a identidade coletiva. Por exemplo, o senso de pertencimento e coesão social. A questão do senso de pertencimento é fundamental. Você se sentir parte de algo importante, de algo maior, de algo superior. Então, o senso de pertencimento e coesão social é fundamental para o indivíduo. Então, a identidade coletiva ela desempenha um papel assim, fundamental na formação do senso de pertencimento dos indivíduos a uma determinada comunidade. Porque uma pessoa que não se sente pertencente a nenhuma comunidade, a nenhuma sociedade, ela é uma pessoa infeliz, Pessoa que não se sente que pertence a comunidade nenhuma, a sociedade nenhuma, Sem propósito, perdida no espaço, não sabe o que quer. Então, é uma pessoa que realmente está perdida na sua identidade. Então, isso é muito ruim. Então, de acordo com esse sociólogo, como é o nome dele? Emile Durkheim. Isso, esse aí. É um dos pioneiros na sociologia. Então, em sua obra da divisão do trabalho social, ele fala que a coesão social ela é alcançada quando os membros de uma sociedade compartilham os mesmos valores, os mesmos objetivos em comum, o que promove a solidariedade e a cooperação mútua. Como, por exemplo, nós viemos de Manaus. Parece que tudo é a mesma coisa, nós estamos no Brasil, somos brasileiros, mas, gente, muda demais. É bem ali, É dentro do Brasil, mas a linguagem muda, a cultura muda, o jeito de ser muda, a forma de conversar, a cultura culinária, tudo muda. A linguagem, por exemplo, aqui, para nós, ser sonso, a palavra sonso, para nós quer dizer outra coisa lá, quer dizer uma pessoa falsa, uma pessoa que não é verdadeira, uma pessoa que na frente é uma coisa e por trás é outra. E aqui sonso é o que mesmo? Aqui sonso é pessoa boba, pessoa... toda bobalhada, sei lá, sem noção. Olha só a diferença, A linguagem. Meu filho Ezra, por exemplo, esteve na África e lá eles têm em Senegal, local onde ele está fazendo missões, e eles comem, eles têm uma bacia assim, comem tudo junto, todo mundo coloca as mãos e tal. E eles ficaram preocupados, querendo achar uma colher, um talher, sei lá, para o filho comer. E quando ele for perceber, meu filho já estava metendo a mão lá também, comendo junto com o pessoal e tal. Mas com isso ele conquistou o povo, conquistou. Por quê? Porque o comer junto, o participar da alimentação e comer como eles é uma forma de coesão social, de solidariedade para eles. Eles sentem com aquela pessoa faz parte do país dele, da família deles, da casa deles, enfim, da sociedade que eles vivem. Eles até disseram, esse aí é um dos nossos. Eles até falaram não, esse aí ele realmente é um dos nossos, faz parte mesmo da nossa terra, da nossa família e tal. Então já conquistou já o pessoal e tudo por causa desse comer junto, de participar da cultura. Então assim, esse senso de pertencimento é fundamental. Você está ali, você tem que criar esse senso de pertencimento àquela comunidade, àquela sociedade, para você viver bem, viver em família, não é? Ter
promover a solidariedade entre eles. Então, o senso de pertencimento e coesão social é fundamental. Numa família, né, por exemplo, é aquele filho que vive em família, mas não faz parte da família, ele é indiferente, né, com os valores e princípios da família, com aquilo que o pai e a mãe ensina, os avós e tal. E essa identidade coletiva que vem passando de geração para geração é fundamental. É isso que forma uma identidade, tanto a identidade coletiva como a identidade individual. É verdade. E a gente é ensinado e meio que forçado a rejeitar isso, né? As tradições culturais passadas de pai para filho, de mãe para filha, e que isso queira ou não queira, molda a nossa personalidade. Você herda algum elemento, né? Algum elemento da personalidade do seu pai ou da sua mãe. E tem sido passado para as gerações atuais de que isso é cafonice, as coisas das pessoas que nos antecederam, os nossos pais, avós, etc., é cafona, é antiquado, já está ultrapassado, é retrógrado, né? É verdade. Não tem importância mais, o que importa é o que nós estamos vivendo atualmente, é o que os jovens estão passando, etc, etc. E quando na realidade a gente tem visto a geração se tornar uma geração fraca, porque nós aprendemos o quê? Que a cultura, toda a cultura, ela tem um fundo religioso, ela tem um fundamento religioso e um fundamento tradicional. É que verdade. vem passando de geração para geração. Nós adquirimos com as heranças que vem passando de geração para geração e que é isso que fundamenta, que nos dá uma base, uma estrutura, né? Então as pessoas estão tão assim, a gente vê que as pessoas estão tão perdidas na sua identidade por não valorizar esses princípios. É verdade. E a gente vê tantos jovens, não só jovens, como até mesmo adultos, que não ensinam mais os seus jovens, né, os seus filhos, a importância da tradição, a importância dos valores da família, não ensinam mais e acham que isso é formar personalidade, acham que isso o menino vai ter, a criança vai ter personalidade e tal, mas Você tem personalidade própria, isso, porque nasceu com personalidade própria, então tem que deixar ele seguir, né, o seu curso, o seu caminho, a sua forma de ser, não pode interromper, porque senão a gente está destruindo a identidade dele própria. Isso não é verdade. Né? Até os 6 anos de idade, quem dá essa formação, né? Quem forma, né, a criança, a identidade da criança são os pais. Sim, porque se você tirar isso dos seus filhos, tirar a formação, não orientar, não estabelecer as regras, você tira o mapa do seu filho, o mapa da vida. Né? O pai, ele deixa os filhos fazer o que quiser, achando que isso vai dar personalidade para ele. E aí o que ele faz? Ele tira um mapa e o filho fica desorientado. Antigamente os pais, a família, né? O pai dizia, senta aqui nesse lugar. Hoje o pai vai e pergunta para o filho, onde é que você quer sentar? Ou seja, né? O pai ele não determina mais o que o filho vai fazer. Ou seja, o filho se tornou pai e o pai se tornou o filho. A inversão de valores, né? Inverteram-se os papéis. Agora quem está no comando é o filho e o pai está no lugar do filho. Inversão de valores, isso não é legal. Né? Por isso tem sido enfraquecido muito as gerações, vem enfraquecendo. Eles perderam totalmente o sentido do que é realmente valores, do que é princípios, do que é uma identidade própria. E por isso o índice de depressão, o índice de problemas terríveis, problemas emocionais fora do comum, né? Ansiedade, tantos problemas de ansiedade, por quê? Porque os jovens, as pessoas, não digo nem só os jovens, as pessoas perderam, né, a sua identidade, tanto individual como coletiva. É verdade. Agora vamos para a identidade individual, a importância, né, da identidade individual. A identidade individual, gente, é fundamental. É um tema complexo, né? Mas é também um tema fácil. A Joy quer participar também, né? Do Você vídeo. quer participar do Pensa numa cachorra carente. Então, mas é um tema fascinante, que tem sido assim objeto de estudo, reflexão, né, ao longo da história da humanidade. Então, a busca pela compreensão de quem somos,
né, como indivíduos únicos no mundo. Então é uma jornada constante, repleta de questionamentos, influências e, enfim, descobertas. As pessoas andam atrás, né, de saber quem são, para onde vão, enfim. E grandes filósofos, como por exemplo Sócrates, Platão, Aristóteles, já se debruçaram, né, sobre a questão da identidade individual. Sócrates, por exemplo, ele afirmava que conhecer-se a si mesmo, né, ele dizia que é uma parte das tarefas mais importantes da vida, enquanto que Platão discutia que a ideia das formas e da alma imortal influencia na concepção de identidade ao longo dos séculos. Então, assim, enquanto que Aristóteles fala o quanto a importância, né, de conhecer-se a si mesmo era uma das tarefas mais importantes, Platão já disse que a forma, né, as formas da alma imortal influenciava na concepção de identidade ao longo dos séculos. Então, na literatura, por exemplo, obras como Hamlet, né, de William Shakespeare, né, explora a busca da identidade, por exemplo, a identidade própria, né, quando o protagonista se questiona sobre sua verdadeira essência e ações. Enfim, já em O Estrangeiro, né, de Albert Camus, né, o personagem que tratava-se disso, leva a refletir sobre a individualidade, né, a existência e a relação do ser humano com o mundo ao seu redor. Então, assim, isso é muito importante, a questão de você ser individual, mas ao mesmo tempo entender que o mundo à sua volta não vai girar em torno de você. É verdade. E aí você, até mesmo dentro da sua comunidade, dentro da sua, como é que se diz, no seu corpo social, você tem a sua individualidade. Você tem o seu colega que pensa muito parecido com você, mas ele pensa por um prisma diferente. Por exemplo, eu e minha mãe, nós temos a personalidade muito parecida, nós temos o pensamento muito parecido, porém a gente enxerga o mesmo assunto com um prisma diferente. Eu tenho uma observação, ela tem outra. Então existe essa diferença na personalidade. É verdade, é verdade. Eu vou transmitir vamos dizer assim, de uma forma e o Natan vai transmitir de outra forma. É o mesmo conteúdo, é a mesma forma de pensar, só que eu peguei uma abordagem, um lado daquele conteúdo que ele não deu muita atenção para ele e eu dei mais importância, mais atenção e soube passar, né? E teve outra parte que ele deu mais importância, ele prestou mais atenção, ele absorveu mais e ele soube passar. E eu olho assim, meu Deus, sabe que eu não tinha, né, percebido esse detalhe aí, eu não tinha pensado assim, mas é interessante e tal. Então a gente acaba, né, interagindo, partilhando, né, um pouco de conhecimento um com o outro e acaba que há aquela interação, essa conexão, como é que diz? Essa coesão. Coesão social, né? Então, social ou familiar, no caso eu e ele, né? Familiar, né? Então, assim, é em tudo, gente. Às vezes no trabalho tem pessoas que pensam diferente, outras tem coisas que parecem comigo, tem outras que não, né? Tem coisa que eu gosto e tem outras que... Umas gostam de café puro, outras gostam de café com leite, outras não gostam de café de jeito nenhum, só quer suco. E aí você tem que pegar... Não, então vamos... já que a outra não gosta de café puro, vamos levar o leite para, né? Para poder todo mundo participar daquela comunhão, daquele momento, né? De relacionamento ali, de comunhão, né? Ali na mesa. Então, para poder ninguém ficar de fora, né? Então, isso tudo a gente tem que ter esse bom senso, esse consenso, né? Tem que ter a nossa individualidade? Tem, mas temos que pensar também que ao nosso redor, nem todos vão pensar como você. E nem todos vão girar em torno de você. Vai ter sempre um que não vai concordar com você, vai ter coisa que vai estar de acordo e outras não. E outros vão abrir mão, né, de alguma coisa para poder se relacionar com você, para poder ser incluído, se encaixar. Então tem coisa que não é muito... Se dá para encaixar, se dá para abrir mão, por que não? Tem coisa que não é muito importante, então por que não abrir mão, né? Para se encaixar naquele relacionamento, naquele grupo, e enfim. Então a identidade individual, ela é importante, é bom você conhecer a si mesmo, né? E a sua importância e valor naquele grupo, naquela sociedade, naquela família, naquela igreja, enfim, né? Para você poder interagir, né? Se conectar. Tem que ter
a sua conexão, e a gente chama conexão de ouro, que é fundamental para o seu crescimento. É verdade. Então é isso, pessoal. Nós vamos desenvolver esse tema, vamos fazer uma série aqui, um quadro, né? A gente está estudando, né? Nós estamos estudando. Quem sabe a gente não faz até um curso sobre isso, né? Monte um curso. Né? Futuramente a gente vai montar nossa plataforma também, viu, gente? É verdade. O pedagogo aqui, né? Está aí exercendo na pedagogia, trabalhando aí para a gente fazer uma plataforma muito boa, com conteúdo, gente, fantástico, profundo, extraordinário. Você vai gostar. Inclusive, esse assunto eu vou deixar aqui linkado aqui com desconto na nossa descrição. E é isso, gente. Espero que tenha gostado desse conteúdo, que tenha falado com você. Esse conteúdo. Verdade. Deus tenha falado com você. Pense nisso. É muito importante. Um abraço. Um abraço.